No JPB1 nós vamos contar a história de Joaquim Pereira da Silva, poeta paraibano, preto e pobre, que apesar de todas as dificuldades e preconceitos conseguiu fazer história, sendo o primeiro paraibano a ocupar uma cadeira na Academia Brasileira de Letras. Vê aí. Extremamente esforçado para ser um grande profissional das letras. Acho que é o que define ele, é isso. Senhor de um estilo próprio e único, que é só dele. Pereira é o desbravador, é onde tudo começa. Estamos falando de Antônio Joaquim Pereira da Silva, poeta, preto, pobre, primeiro paraibano a ser eleito à Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira de número 18. O imortal também é patrono da cadeira 34 na Academia Paraibana de Letras. Mas acredite, não há sequer um exemplar de livro de Pereira da Silva na biblioteca da PL. E essa falta se repete em várias outras bibliotecas, estado afora. Se tão ilustre, por que tão apagado? Ou seria invisibilizado na história? Para ir em busca das respostas, a gente nem precisou sair da Paraíba. Nós decidimos vir direto para o Curimataú do estado. É aqui que começa essa história. Estamos em Araruna. O mercado cultural da cidade abriga um museu. Nele não só objetos antigos, mas também uma galeria para recontar a história dos filhos dessa terra. O acervo ganhou neste ano documentos que podem fazer com que quem passe por aqui possa entender quem foi Pereira da Silva. Essas fotos originais também podem ajudar a cumprir esse papel que se faz necessário diante de tanto esquecimento. Geralmente o primeiro sempre é lembrado. No caso de Pereira da Silva, na Paraíba, isso não acontece. E muito porque os seus livros não receberam a segunda edição. Então o poeta nasceu em 1876, faleceu em 1944. E os seus livros, por terem recebido apenas uma edição, acabaram não tendo a oportunidade de ser conhecido por outras gerações. Pereira da Silva nasceu no século XIX em Araruna, na Serra da Borborema, mas em um cenário totalmente diferente do que se vê hoje no Curimataú paraibano. Araruna é cidade onde alguns costumes e realidades se preservam e onde também o acesso à educação nem se compara aos tempos vividos pelo poeta aqui. Nós temos dados do censo da década de 50, onde mais de 70% da população do município de Araruna era analfabeta. Dificuldade talvez tenha sido uma das primeiras palavras que aprendeu, e na prática. Foi embora no início da juventude para o Rio de Janeiro, forçado pela fome e pela seca, saiu da Serra de Araruna, migrou para a capital do Brasil à época, e saindo de uma realidade tão inóspita, ele encontrou outra, trabalhar num grande centro do Brasil, e ele acabou se tornando uma pessoa que virou luz para outros. As dificuldades foram somadas ao abandono. Historiadores apontam que antes da adolescência, Pereira da Silva perdeu o pai e foi abandonado pela mãe. Do Rio de Janeiro, acompanhado por tios e avós, buscou vencer, mas não foi um caminho fácil. Ele saiu daqui de Araruna muito cedo, com 15 anos, passou um tempo na escola militar da Praia Vermelha, no Rio de Janeiro, foi preso por causa de uma revolta, foi para o Paraná, voltou para o Rio, a vida dele foi cheia de idas e vindas, também no que tange a vida pessoal dele. Ele também foi um dos poucos ainda negros a ocupar um assento na Academia Brasileira de Letras e sofreu muitos episódios de racismo por causa disso também. O jornalista, escritor e pesquisador Samuel Amaral escreveu recentemente sobre Pereira da Silva e nos estudos para entender mais sobre a vida do primeiro paraibano a alcançar a Academia Brasileira de Letras, se viu surpreso com detalhes da vida do poeta. Foram 3 tentativas até ser eleito imortal. O caminho para um poeta paraibano, preto e pobre passa também pelo racismo. A gente encontra essas informações no Diário Secreto de Humberto de Campos, que foi um acadêmico e que escreveu esse diário e deixou guardado nos cofres da Academia Brasileira de Letras por 15 anos.
Então, depois de 15 anos da morte dele, esse diário foi sendo publicado semanalmente na revista O Cruzeiro e depois foi reunido em livro. E esse diário causou muita polêmica por causa das impressões um tanto quanto ácidas de Humberto de Campos sobre personalidades da época, como Getúlio Vargas, Machado de Assis e Castro Alves também. E Pereira da Silva não foi poupado. Ele faz comentários sobre a vida pessoal de Pereira e também faz um comentário, na verdade, uma interlocução com outro acadêmico, Celso Vieira, que iria tomar posse na academia e que fala de Pereira da Silva, dizendo que a academia deveria ser reservada aos homens brancos e Pereira da Silva não se encaixava nesse perfil. E também o Humberto de Campos cita um outro episódio em que Pereira da Silva foi impedido de entrar num elevador justamente por causa da aparência dele, da cor dele e da forma como ele se vestia. Ele era muito pobre também. Não à toa, a tristeza marca os versos do poeta. Ele tem uma marca estilística tão forte que eu chego a comparar, claro, existem as devidas diferenças, né? Mas eu só vejo dois poetas no Brasil que eu compararia nessa perspectiva de ter uma unidade formal e temática que é reconhecível, entendeu? Que seria Augusto dos Anjos e João Cabral de Melo Neto. A relação entre Pereira da Silva e Augusto dos Anjos existia. O simbolismo era algo comum aos conterrâneos de estado. Augusto não chegou à ABL, algo que Pereira lamentava. O poeta ararunense não queria brilhar só, por isso mesmo era conhecido como o príncipe dos poetas. Agora sim, a gente escuta muito falar sobre outros nomes que tomaram proporção nacional, né? Augusto dos Anjos, aqui da Paraíba também, José Américo de Almeida, mas por que não foi exatamente assim também com o Pereira da Silva? Provavelmente o Pereira da Silva não tenha tido alguém que pudesse lembrar de seu nome ou ter dado a ele a importância que ele tem para o nosso estado. Segunda parte da reportagem de Everton Corrêa, que conta a história do poeta paraibano Pereira da Silva. Em Araruna, Pereira não está só no hino, mas no brasão da cidade. As iniciais tentam manter a memória viva, mas nem todo mundo aqui sabe quem ele foi. Quando você fala em Pereira da Silva, quem você acha que ele é? Um poeta. Sabe que é um poeta? Como é que você sabe que ele é um poeta? É que eu diga mesmo? Você que falou. Porque eu nunca ouvi falar dele, não. Nunca nem vi ele, mano. Na moral, seriedade. Nunca nem ouviu falar? Nunca nem ouvi falar. Foi um escritor muito importante aqui na Paraíba. Inclusive tem uma escola aqui que leva o nome dele, né? Já levou o nome dele, com certeza. Estudei lá, inclusive. A escola que o seu Fernando falou é justamente o Ginásio Comercial Pereira da Silva, que funcionou aqui em 1957, exatamente nesse ponto. Só que na década de 1980, tudo foi demolido para a construção de um banco. Fora isso, a homenagem ao poeta na cidade é essa rua que leva o nome dele e fica afastada do centro. No ano que vem, um centro de cultura, ainda em construção, deve ter o nome do poeta. O acervo do museu, que já existe, conta com um livro original, O Pó das Sandálias. Obra do autor que completa 100 anos agora em 2023. Mas a falta de reedições dos livros é um impasse para que leitores tenham acesso às obras. Todos os livros dele só tiveram uma única edição. A maior parte dos livros dele a gente encontra em sebos virtuais, com preços assim exorbitantes também. Esse primeiro livro dele, Versoli, que está fazendo 120 anos, o professor Humberto Fonseca de Lucena, que é um dos principais pesquisadores da vida de Pereira da Silva, possui na biblioteca particular dele. Talvez seja um dos poucos do Brasil que tem esse material. Segundo um levantamento do desembargador Rogério Fialho, os livros de Pereira da Silva a gente não encontra aqui em João Pessoa, por exemplo, em nenhuma das nossas bibliotecas públicas. A única biblioteca pública da Paraíba em que a gente encontra as obras de Pereira, com exceção do primeiro livro dele, Versoli, é a Biblioteca de Livros Raros Átila Almeida, em Campina Grande, vinculada à Universidade Estadual da Paraíba. Então, de fato, o acesso às obras de Pereira da Silva é muito difícil. Eu mesmo, agora em 2023, pretendi reacender a memória de Pereira da Silva e consegui, em um sebo, no Rio Grande do Sul, um exemplar do seu livro O Pó das Sandálias. Eu não consegui fazer a reedição desse livro, o que não está ainda
fora do meu projeto. Mas eu vou reaver esse exemplar que perdeu-se aí na gráfica, para poder a gente fazer essa reedição, que é a comemoração dos 100 anos. Raros também são os autores que dedicam tempo a escrever sobre Pereira da Silva. Uma referência ao autor Humberto Fonseca, que há 30 anos buscou resgatar a memória com este livro. Pereira se foi, mas segue orgulhando o neto, o radialista Jorge Pereira, que vive no Rio de Janeiro. Eu fico muito feliz, muito orgulhoso e muito agradecido, porque, na verdade, eu mesmo não tinha noção desse carinho, dessa atenção, desse respeito que a Paraíba tem pelo meu avô. Eu sei que ele foi Academia Brasileira de Letras, que ele foi o primeiro paraibano a entrar na Academia Brasileira de Letras, mas eu, na verdade, como ele viajou muito, por exemplo, ele esteve no Paraná, esteve no Rio de Janeiro, como ele viajou bastante, eu não sabia que ele tinha deixado essa obra tão clara, tão boa para o povo paraibano. Eu fico muito feliz, agradeço muito, principalmente ao professor o Wellington Rafael, que foi justamente quem começou todo esse projeto, e eu estou plenamente à vontade para ajudar, eu estou à disposição de vocês para ajudar naquilo que for possível, naquilo que for necessário e esteja ao meu alcance, para que a obra do meu avô, o nome do meu avô, seja sempre lembrado, principalmente por vocês aí da Paraíba, que tem por ele um respeito, uma admiração que me comove muito. Para quem valoriza a literatura e a história, o ideal é que Pereira da Silva não fosse só um nome solto na história, nem apenas um retrato esquecido no final de um corredor. O nome de Pereira da Silva é amplamente conhecido, mas as pessoas não sabem quais são suas obras, não conhecem suas poesias. Por mais que algumas tiveram oportunidade de ler, mas foi pouquíssimo. Então, o ararunense, ele tem um orgulho de dizer Araruna é a terra natal de Pereira da Silva, o primeiro paraibano da Academia Brasileira de Letras. Fazemos alguns esforços para que o nome dele seja lembrado de diversas maneiras, porém ainda está muito aquém do desejado. Pereira da Silva deveria ser muito mais conhecido, não só em Araruna, ele é um poeta da Paraíba. Felicidade. Eu não descreditei no que vi, no que ouvi, no que sonhei, na flor da juventude, no vício e na virtude. Pereira da Silva.